Pai maravilhoso. Eu gosto muito dos nomes de Jesus, que está lá, escrito em Isaías, né? Porque o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas, irmãos, nós começamos a compartilhar com vocês. Eu anotei aqui 3 tipos de pai. E o primeiro está inscrito no 2º livro de Reis, capítulo 4. Porque todo filho começa pela geração, né? A mãe gerando o filho. E aqui em 2 Reis, capítulo 4, fala sobre a sunamita e o seu filho, uma mulher de Sunã, que ela admirava o profeta Eliseu, e ela dizia para o seu marido: olha, eu tenho observado que este homem que todos os dias passa por nós é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. E ela observou também que ele ia e vinha, mas precisava de uma pousada, né? Não é fácil quando o homem de Deus tem que transitar longos caminhos para chegar onde ele precisa chegar. E ela disse, vamos fazer aqui um quarto para o profeta. E fizeram um quarto para o profeta. Irmãos, tudo o que se faz para o profeta, se faz para Deus. Na verdade, até mesmo um copo d'água que damos a um pequenino, nós estamos oferecendo para o Senhor. E aí Eliseu, no verso 14, de 2 Reis 4, Eliseu disse: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que, então, Eliseu disse a Geazi: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo, aí vem a profecia de Eliseu para aquela mulher. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela falou isso porque ela achava impossível, né? Em face dela já ser uma pessoa, né, estéril, e o marido idoso. Mas ele declarou uma palavra profética. Irmãos, precisamos muito prestar atenção quando a palavra que vem a nós vem de Deus, para o espírito do profeta. E o profeta declara, e a gente tem que tomar posse. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não perca a promessa que Deus já te deu. E no verso 17 diz que concebeu a mulher e deu à luz um filho, tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Eliseu disse que daqui a 12 meses, a partir de agora, você vai ter um filho. E 12 meses depois ela concebeu, né? Então a palavra foi... a palavra prometida, declarada, ela aconteceu. E diz ali no verso 18, que crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, era um tempo de colheita. E lá, no meio da colheita, né, o verso 19 declara o que o garoto disse para o seu pai. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço:
a um moço, quer dizer, a um empregado, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E aquele menino, aquele jovenzinho, esteve sobre os joelhos da sua mãe até o meio-dia e morreu. O primeiro milagre foi profetizado, para aquela mulher. Irmãos, Deus gosta de fazer aquilo que a gente não consegue, aquilo que o homem não consegue, para que o que Deus fez seja chamado de milagre. Milagre. E nós somos detentores de muitos milagres. Então, uma palavra profética proferida por Eliseu, que fixou para aquela mulher 12 meses, e ali ela teria um filho. E ela não acreditou muito, disse, olha só, a coragem, ela estava tão assim, incrédula, que ela disse, homem de Deus, não minta para a tua serva, diga para a pessoa que está ao seu lado, o homem de Deus, jamais pode mentir, porque ele foi chamado para falar a verdade. Diga para o irmão que está ao seu lado também, nós também fomos chamados para falar a verdade. Amém? Porque o pai da mentira é o diabo e nós não servimos a ele. Então, custe o que custar falar a verdade. Então, o profeta está sempre desafiado pela fé. Falar o que o Espírito Santo de Deus manda falar. E aí, às vezes, muitas pessoas não compreendem quando Deus fala coisas que às vezes a pessoa não quer ouvir. Mas, Dia dos Pais, eu pergunto para o papai, o que você prometeu para o teu filho? Ou você já prometeu alguma coisa? O que você prometeu para o teu filho? Às vezes é um brinquedinho, Natal, aniversário. Mas, irmãos, devemos profetizar o bem dos nossos filhos para os nossos filhos. Jamais amaldiçoar, por mais que o filho seja um pródigo, apronte, porque Deus usa a autoridade do pai. O pai tem autoridade espiritual sobre o seu filho. E quando um pai ou uma mãe amaldiçoa o filho, o diabo anota como se fosse um decreto. E o diabo ama. Fala ama, o diabo não ama nada, mas o diabo gosta de anotar esses decretos que pais costumam dar para os seus filhos, que são maldições. Então vamos nos lembrar, por mais ingrato que seja o nosso filho, abençoe seu filho e profetize o bem para ele. Amém? Lá em Provérbios capítulo 10, 24, para mim é um texto profético, porque eu já fui bem sucedido com este texto, que diz que o desejo do justo se cumprirá. Provérbios 10, 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Hein, papai? Mamãe, vamos aproveitar, mamãe, vamos tomar posse. Então, que nós tenhamos o quê? Bons desejos. Amém? Então, vemos aí que a criança nasceu no tempo dito pelo profeta, não é? E o menino
já crescido, vai lá ver o seu pai, talvez ajudá-lo também, e lá ele tem uma dor de cabeça. Irmãos, dor de cabeça também mata, hein? Precisamos tomar cuidado com as dores de cabeça. E aí é algo que precisamos meditar. O menino pediu socorro ao seu pai, e o pai disse a um dos seus empregados: leva ele para sua mãe. Meu Deus! Tem pais que se preocupam mais com a sua colheita do que a necessidade de um filho. Esse termo, irmãos, que foi real, essa história, me choca, não choca você não? A criança está lá passando mal, ô fulano, leva lá para sua mãe, leva para a mãe. Leva para a mãe. Um pai irresponsável, um pai que, por certo, não valorizou o milagre que Deus deu para ele de ter um filho já velho. Leva para sua mãe. Então ele priorizou o seu trabalho. Quantos pais priorizam a sua vida pessoal? Uma hora dessa, dia dos pais, se você passa pelos botequins, está cheio de pai lá enchendo a cara de cachaça. Eu passei por um bar hoje e vi isso. Aí nós temos que ter misericórdia desses pais e orar por eles, para que eles conheçam o verdadeiro Pai, que também os ama, não é? Então, é um momento, sabe, papai, da gente refletir que cuidado nós temos tido com os nossos filhos. Está tudo bem? Tudo bem. E quando não está bem? Então, mesmo estando bem, mesmo não estando bem, é nosso filho. Temos que amá-lo e cuidar dele. Então, hoje, irmãos, ainda é costume os pais está com a mãe. Aí, quantas mães estão pelas ruas, inclusive da nossa cidade, carregando crianças que são órfãos com pais. Eu tenho uma canção que fala sobre isso. Mãe na cama gerando filhos. Filhos órfãos com pais. Não tem sido fácil. Quantas mães solteiras temos aqui na cidade? E pais que não assumem. Vai na certidão de nascimento, não tem pai, só tem mãe. Mas nós vemos uma mãe zelosa, dia dos pais, vendo um pai que não valia nada, e uma mãe que valorizou o milagre. Essa mensagem poderia ser para o dia das mães, mas é para o dia dos pais, onde o pai e o filho precisam reconhecer que se não tivesse mãe, não teria filho. Por isso Deus criou a mulher, para que pudesse haver uma multiplicação de seres humanos, né? E eu acho muito lindo isso aqui, irmãos, porque no verso 20, ela recebeu o seu filho com dor de cabeça, e diz aqui no verso 20, que aquele menino esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Irmãos, uma mãe com seus filhos nos joelhos, e ela estava fazendo o quê? Eu não tenho dúvida que ela estava orando. Era uma sunamita, mas eu creio que temia a Deus. Amém? Orou, meio-dia em ponto, o garoto morre.
Mas aí é que está o zelo de uma boa mãe, principalmente quando não tem ao seu lado um bom pai. Ela assumiu. E quantas mães têm assumido a irresponsabilidade de tantos pais? E ela ficou inconformada. Eu não tiro a razão dela não, irmãos. Por quê? Porque ela recebeu uma promessa e no tempo certo da promessa veio o milagre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não se conforme. Quando houver problema no teu milagre. Porque se Deus fez um milagre, Ele garante o milagre. Ele garante o milagre. Aquela mulher não se conformou com a morte de alguém que havia sido prometido pela palavra de um profeta. E a gente vê no verso 21, e ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Irmãos, outra reflexão aqui, a cama do homem de Deus. Muitos não sabem, mas é na cama do homem de Deus que pelas madrugadas Ele está orando por milagres por vocês. Na cama do homem de Deus. Que mulher de fé. E eu acho lindo, porque quando Eliseu foi lá ressuscitar aquele garoto, a Bíblia diz que Eliseu deitou sobre o menino assim, ó, mão com mão, braço com braço, nariz com nariz, olho com olho, peito com peito, deitou literalmente. E orou. E a Bíblia diz que o garoto espirrou 7 vezes. 7 é um número de Deus. 7 atixins. Eu não sei se atixim é uma língua universal. Hein? Você já viu algum americano, grego, alemão espirrar? Atchão, atchão. Mas eu creio que começa com a atixim, porque já o xim já vem, né? Espirrou 7 vezes, o garoto ressuscitou. Mas ela foi lá incomodar o profeta. Porque o garoto estava morto na cama do profeta, e ela foi lá onde estava o profeta, e os lábios dela era para glorificar o nome do Senhor. O que você está vindo? O que aconteceu contigo, mulher? Vai tudo bem com você? Ela diz, vai tudo muito bem. O que é isso, pastor? A fé daquela mulher continuava. A esperança continuava. Viu, mamãe? Até o fim, confie. Confie. Eu tenho um pai. Nós temos um pai. Normalmente, há uma conformação quando um filho morre. Os preparativos é enterrar. Mas ela não se conformou. Lá no verso 25, diz, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe, disse a Jazi, seu moço, eis aí a sunamita, ele reconheceu. Agora, pois, corre ao encontro e diz, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Vai bem. Tem uma outra tradução, me parece que vai tudo bem. E ela chega, aí os irmãos já conhecem a história, nós não vamos alongar.
Mas, irmãos, quem gera não pode se conformar com a perda. Tanto o pai quanto a mãe. E o que marcou para mim, na reação desta sunamita, foi ter os seus filhos sobre os joelhos, até que ele morreu. E depois, não me conformo. Irmãos, teu filho está nas drogas, teu filho está no fundo do poço, e tem pai, tem mãe que diz, para mim o meu filho morreu. Meu Deus, está vivo. Não é verdade? Tem pai, tem mãe que fala, diz, meu filho para mim morreu. O amor, irmãos, temos que mirar no amor de Deus. Porque hoje, muitos de nós estamos olhando para determinadas pessoas e dizer, morreu, vai para o inferno. Não tem jeito. Diga, com Deus, tudo é possível. Tudo é possível também ao que crê. Então nós vemos que aquela mulher foi recompensada pela sua fé, pela sua determinação. Diz lá no verso 32, que chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama, a cama de Eliseu. Então ele entrou e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos dele, sobre os olhos, suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Oh, calor da unção, calor da vida. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e aí o menino espirrou 7 vezes e abriu seus olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita, e chamou-a, e veio a ele e disse, toma o teu filho. E ela se prostrou aos seus pés, inclinou a terra e tomou o seu filho e saiu. Então, mães, está aí um exemplo, se o pai não está resolvendo, você que é uma mulher de fé, você pode resolver. Amém? Segundo exemplo que a gente quer compartilhar, era de um homem chamado Jairo. Quantas mensagens já ouvimos sobre Jairo, né? Que era um pai que cuidava da sua filha. Menina de 12 anos, estava à morte. Diz a Bíblia que ele foi procurar Jesus. Viu, papai? Você que está ouvindo aí também pela internet. Não perca a esperança da sua filha, do seu filho. Está mal, morreu, está no mundo, não tem mais jeito. Vai procurar ou vem procurar Jesus. Ele foi. E ele rompeu, irmãos, todas as barreiras, porque era um dos principais da sinagoga, estava na liderança, uma liderança que rejeitava Jesus e que oprimia e ameaçava os que criam em Jesus como Messias. Aí que eu vejo um homem de coragem, um pai de coragem. Primeiro a minha filha, pode fazer o que quiser comigo, mas eu quero procurar Jesus, porque Ele tem a solução, Ele tem a resposta, Ele pode curar a minha filha. Chega diante de Jesus, tira eu estou falando no sentido, né? Tirou a sua capa de superioridade, de principal da sinagoga, e se prostrou aos pés do Senhor.
Irmãos, tem pessoas que precisam jogar a capa da religiosidade de lado e se prostrar diante de Jesus, porque Ele é o detentor do milagre. E foi muito educado, porque chega uma mulher na história, toca em Jesus, é curada. Era aquela mulher que tinha um fluxo de sangue também há 12 anos, coincidentemente, ou coincidindo com a idade daquela menina, é curada e Jairo espera. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu gesto, a minha oração. Amém, irmãos? Mesmo que Deus esteja atendendo alguém na sua frente, diga para a pessoa: aguarde a sua vez, você será atendido. Tem gente que fica irritado quando alguém fura a fila do açougue, mas é um preferencial, deixa o preferencial. Né? Às vezes eu estou lá, a pastora no preferencial, vem alguém, aí, às vezes fica irritado. Uma vez, há uns anos atrás, eu estava num preferencial de uma loja e entrei na loja, uma mulher lá do outro lado, mas pode, ali é preferencial. Aí eu cheguei para a dona: tenho tantos anos, está aqui minha identidade. A mulher ficou com vergonha, porque eu parecia um garotão aos olhos dela, e não sou, né? Não sou mais. Mas, irmãos, Jairo esperou e rogou ao Senhor que fosse em sua casa. Isso é outro momento de revelação. Vamos trazer Jesus para a nossa casa. Se a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, estiver impregnando a nossa vida, queimando a nossa vida, impregnando a nossa casa, irmão, Deus está na nossa casa. Diga: se Deus está na minha casa, tudo pode acontecer. O milagre acontece. Jesus na nossa casa. Jesus então dá atenção a Jairo e vai se dirigindo à casa, e você já conhece a história, e chega lá um incrédulo, um porta-voz da morte. Tem mensageiro da morte, irmãos, de carne e osso, hein? Só sabe gosta de dar má notícia. Você já viu pessoas que gostam de dar má notícia? Fulano, você não sabe o que aconteceu. Faz um drama de novela. O que foi? Sabe quem morreu? Ou outra coisa qualquer. Não incomode mais o mestre. Aquele homem antagonista com uma voz doce, suave. Jairo, não incomode mais o mestre. A tua filha está morta. Vim de lá agora, morta. Tem gente que morre ao receber uma notícia assim, né? Até para se noticiar a morte tem que ter sabedoria para falar, né? Mas Jesus, na mesma hora, em menos de um segundo, Jesus falou: não temas, crer somente. Um pai reanimado, um pai que ouviu uma voz de alguém que está acima de todas as vozes. Não temas, crê somente. Queridos papais, precisamos entender que Deus sabe de tudo. Deus conhece nossos filhos, filhas. Temos intercedido pelos nossos filhos, sim. Diga: intercessão até o fim. Não nos conformamos. Jesus acompanhou Jairo até lá, e os irmãos sabem. Lá estavam as carpideiras e outros
dando uma falsa, né? Um falso apoio, chorando. Jesus, para de chorar, a menina não está morta, ela dorme aí, pararam de chorar. Eu guardo essas coisas na palavra e fico, meu Deus, como é que tem gente tão falsa? Está perto de você chorando. No fundo, está ali só para ganhar um dinheirinho, ganhar um agrado, e de repente a máscara cai. E tem gente que conta piadas em velório. Já viu pessoas contando piadas em velório? Enquanto alguns estão chorando lá do lado do caixão, eles estão rindo, contando piada. É para alegrar? Não, ali é um momento de morte. Não é para alegrar. Se você tem uma palavra, leve uma palavra de paz, de conforto, né? E aí nós vemos que o Senhor ressuscitou aquela menina, né? E ela foi curada, foi abençoada. Temos também o exemplo de Abraão, né? Já estamos terminando. Que é o terceiro pai da história. Um pai, primeiro, que não tem nem nome, né? Que desleixou no cuidado com seu filho, que estava com dor de cabeça, empurrou para a mãe, um pai irresponsável. Temos Jairo, um homem que rompeu com a religiosidade, com tudo, para que o Senhor Jesus fosse cuidar do seu filho. Pai zeloso, pai cuidadoso, pai de fé. Mas agora a gente vê também o exemplo de Abraão, que recebeu de Deus uma palavra para que ele lhe sacrificasse o seu filho. Agora eu pergunto para o papai e para a mamãe também, se Deus mandasse você fazer algo assim, você faria? Hein? Diga para a pessoa que está ao seu lado, Abraão foi o único que Deus mandou sacrificar o filho, porque Abraão é tipo de Jesus. Aliás, é tipo do Pai Celestial. Amém? Nas teologias da vida, né, a gente sabe, tem o tipo e o antitipo. O tipo é o natural, é o homem, é a pessoa. E o antitipo é o Senhor. Amém? Mas isso se aprende em seminário. E a gente vê o que aconteceu com Abraão. Abraão creu, e isto foi-lhe imputado por justiça. Recebeu o título de pai da fé, porque ele ali foi um tipo do Pai Celestial. Lembrando que Isaac foi um milagre na vida de Abraão e Sara. E se a gente se reportar aquele primeiro pai, né? A mulher era idosa, a mulher era estéril, e o pai muito idoso. Mesma circunstância de Abraão. Só que ali Deus faz o milagre, né? Sara gera Abraão, e lá em Hebreus 11 a Bíblia diz que Sara recebeu virtude, e eu considero virtude, Sara recebeu o poder de Deus para gerar aquele filho. Só o poder de Deus, irmãos, só o poder de Deus. Um presente de Deus, e agora Deus diz, eu quero que você sacrifique ele, me dá ele de volta. Aquela palavra que diz, o Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até no sacrifício, diga para a pessoa que está ao seu lado, até nas perdas, precisamos agradecer.
São lições. São lições. Só que Deus tinha um propósito ali, né? Que não era Isaac, o filho que seria sacrificado, mas o próprio Filho de Deus. E aí nós vemos Deus, o Pai de excelência, aquele que entregou o seu próprio Filho, para que lá na cruz pudesse haver um outro milagre, uma grande geração de filhos que tem se alongado através dos séculos e chegado até a mim e até você. Diga, por causa do oferecimento do Pai Celestial, permitindo a crucificação do seu próprio Filho, nós, hoje, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E com isso, somos o quê, irmãos? Filhos amados do Senhor. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Diz assim, e os amou até o fim. Até Judas, que teve um fim trágico, Jesus também amou. E aí, irmãos, em Romanos 8, verso 11, para encerrar mesmo, diz assim, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Olha o que está escrito, preste atenção. Se o Espírito, aí Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então diga para a pessoa que está ao seu lado, o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e esse mesmo Espírito está em nós. Então diga, por isso também fomos ressuscitados com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Filhos ressuscitados pelo sangue de Jesus. Esse Espírito está aqui. E quando morrermos a morte natural, esse Espírito, ele nos levará para a vida eterna. Eu tenho um Pai, seu nome se chama amor. Deus é amor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Espero que todos nós possamos compreender o que Deus quis falar. Eu compreendi o que Deus falou para mim. Espero ter transmitido para vocês o que Ele transmitiu para mim. Porque nós temos um Pai que nos ama. E o nome dEle é amor. E possamos também ser pais amorosos, zelosos, cuidadores dos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos estar de pé, louvar a Deus. E depois estaremos ceando ao Senhor. Irmãos, deixa eu dar um recado para os irmãos, um aviso. O pastor Flávio estaria conosco esta manhã, mas ele foi acometido de uma virose muito forte, e ele é bem disposto, né? Os irmãos veem que ele é bem dinâmico, mas não
não, pelo menos até ontem, né? Irmã Lourdes ligou para mim, mandou um recado para nós, que ele gostaria de estar conosco aqui, até mesmo em Varginha, nós já temos um obreiro para ir lá substituí-lo, e vamos orar por ele, né? Nós oramos, falamos com alguns irmãos para orarem também, e preferimos noticiar agora para os irmãos, orar pelo pastor Flávio, né? Ele precisa deste milagre, desta cura, e nós sabemos que a virose está por aí, né? Pegando até os mais fortes, até os mais bem nutridos fisicamente. Também a irmã Denaide pede oração por Silvana, que está com pneumonia. Vamos orar pela irmã Silvana, que tem sido assim, objetos de quando eu falo objeto, né? Pessoa do milagre, ela sempre dependendo de um milagre de Deus. Vamos orar por ela. Algum irmão ou irmã que também esteja enfermo, ou deseja orar, interceder, vamos aproveitar este momento para interceder, né? Pelos pais, agradecendo a Deus, e também interceder por essas pessoas que carecem das nossas orações. Amém? Pai, estamos diante de Ti. Um dia, Senhor, tão especial para nós, muito embora todos os dias devem ser especiais para nós, porque nós temos um Pai que todos os dias tem cuidado de nós. Tu és o melhor Pai do universo. Tu és o único Pai que entregou o seu próprio Filho, para que outros que estavam no meio do lixo pudessem receber o poder também de serem filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, pela salvação que recebemos de Ti através do Teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, porque podemos Te chamar de Pai. Muito obrigado por este amor tão grande, Senhor, que mesmo sem merecermos coisa alguma, o Teu amor superou tudo, Senhor. E o Senhor nos abraçou, nos recebeu e nos tem como filhos amados. Muito obrigado, Pai, pelos pais, principalmente aqueles que têm temido ao Teu nome, Senhor, e cuidado de seus filhos. Senhor, dá-nos, sim, cada vez mais amor, cuidado pelos nossos filhos, porque foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que nos deu a graça de gerarmos filhos, Senhor, e queremos gerar filhos para o céu. Não nos deixe, Senhor, gerar filhos para o inferno, mas filhos verdadeiramente salvos, libertos por Ti, Senhor, que sejam também herdeiros desta herança maravilhosa de serem chamados filhos de Deus. Abençoa a vida do pastor Flávio, Senhor, que foi acometido, Senhor, de uma virose. O Teu poder vem agora sobre a vida dele, poderosamente, Senhor, e ele seja plenamente curado. Revigora as forças do Teu Filho, do Teu ungido, Senhor, para que ele possa continuar a realizar toda a obra para a qual o Senhor o tem chamado. Abençoa também Silvana, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, esta pneumonia, este vírus, esta virose, este mal, Senhor, que acometeu os pulmões da Tua serva. E haja agora, Senhor, o poder do Teu Espírito sobre a vida dela, eliminando, Senhor, todo este mal daquele corpo. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso espírito, aos nossos corações. Que cada um de nós, Senhor, possamos sempre valorizá-las, Senhor, porque elas vêm de Ti para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar então, né? Enquanto isso, convidamos os irmãos diáconos para estar conosco. Amém? Para procedermos então à celebração da ceia do Senhor.
teu sangue, leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça e fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare tua cruz. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Declaro que nos lava. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Pai, consagramos diante dos teus olhos o pão, o vinho que foi separado, Senhor, para celebrarmos este momento, Senhor, em que voltamos a nossa memória para a crucificação do teu Filho amado, Senhor. Queremos consagrar diante de ti estes dois elementos, assim também, Senhor, como os mantimentos, as cestas básicas que teus servos separaram para abençoar os nossos irmãos mais necessitados. E a tua presença e os efeitos deste momento, Senhor, sejam benéficos para as nossas vidas e possamos valorizar em tudo, acima de tudo, Senhor, a nossa salvação. Muito obrigado, Pai, pela salvação que o Senhor nos dá através do teu amado Filho. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém? Vamos assentar. Eu queria apenas ler para os irmãos algumas recomendações que o apóstolo Paulo traz para nós na primeira epístola de Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 27, e nós precisamos temer muito o que está escrito aqui. 1 Coríntios 11, a partir do verso 27, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é isso? São pessoas que não têm a legitimidade de participar da ceia. Pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Jesus. Pode até ser batizado nas águas, mas não foi batizado no sangue. Então bebe indignamente. E o verso 28 traz uma exortação: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitos que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, um texto muito forte, né? Muito forte. E ceia é um momento de muito temor a Deus. É um momento que a gente tem que pedir perdão. Senhor, perdoa os pecados, Senhor. Eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu falei algo que não deveria falar, pensei algo que não deveria pensar, fiz algo que não deveria fazer, mas o Senhor possa me perdoar. É uma oração de arrependimento que nós precisamos fazer com muita sinceridade ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tua cruz me mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue.
coração, ligado com Deus, feche seus olhos, ore ao Senhor. Agradeça a Deus pela tua salvação. Agradeça a Deus. Que amor é este, tão grande. Ó Pai, de entregar o teu próprio Filho por amor a nós. Como carecemos de Ti, como precisamos de Ti, Senhor. Envolve-nos, Senhor, envolve-nos com os teus braços de Pai, Pai amoroso, que cuida de nós a todo instante. Obrigado, Senhor, obrigado. Algum irmão ou irmã deixou de receber algum desses elementos? Destes elementos? Todos receberam? Amém. Então diz ainda o apóstolo Paulo, colocando as mesmas palavras do Evangelho, no verso 25, ele diz semelhantemente também, depois de se tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que volte, até que venha. Com muito temor, irmãos, vamos comer do pão e beber do cálice. Glória a Deus. Vamos estar de pé, vamos louvar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Meu Deus, como Tu és bom, Senhor, como Tu és bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Ti, meu Pai. Deixa meu respirar, deixa meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim.
irmãos, uma palavra rema para nós levarmos e fazermos. Levar em nosso coração e fazer. Voltando a segundo Reis, a gente viu que Eliseu deitou sobre o menino, mãos com mãos, olhos com olhos, boca com boca, e orou. Diga, isto significa ser um com o meu filho. Diga, todo meu ser sobre o meu filho, sobre a minha filha, declarando vida para ele e para ela. Ser um com ele. Deus te abençoe.